Os Selknam da Terra do Fogo, uma análise multifocal da violência. Rodrigo Lima de Oliveira. Resumo. Observou-se os Selknam por meio dos relatos etnográficos com o objetivo de descrever essa sociedade indígena extinta e a finalidade de avançar na teoria política, principalmente nas questões relativas à identidade e ao pertencimento. Assim, foi feita uma observação por meio de 4 camadas, da sociedade descrita, a organização política, os sistemas de crença e a violência. Para isso, utilizou-se a metodologia da teorização enraizada de Anne Laperrière e da proposta fenomenológica de Amadeu George. O referencial teórico para o estudo da violência incluiu as contribuições de Hannah Arendt, Pierre Clastres e Maria Stella Grossi Porto. Palavras-chave: violência, Hannah Arendt, Pierre Clastres, Maria Stella Grossi Porto, Selknam, valores. 1. Introdução. A análise de sociedades indígenas pode suscitar importantes considerações acerca do pensamento ocidental. Para isso, busca-se um equipamento conceitual que deriva de uma base multidisciplinar no campo das humanidades que abrange áreas como a ciência política, a sociologia, a antropologia, a história e a filosofia. Com esse suporte, busca-se realizar a tarefa de observar os Selknam por meio dos relatos etnográficos, uma vez que são uma sociedade extinta. O objetivo deste trabalho é a descrição da sociedade indígena e a finalidade da pesquisa é avançar na teoria política, principalmente nas questões relativas à identidade e ao pertencimento. Fonte: Civis, 2012. Nesse sentido, foi realizada uma observação por meio de 4 camadas, a primeira é a sociedade descrita, a segunda é a organização política, a terceira são os sistemas de crença e a quarta, a mais profunda, é a violência. Fonte: Ramos, 2012. Para isso, buscou-se uma base metodológica na teorização enraizada a partir de Anne Laperrière, 2008. Sobre a etnografia, a autora expõe que a finalidade dessa metodologia é a descrição exaustiva do objeto de estudo, mas também ressalta que, durante o trabalho do etnógrafo, a descrição e a análise dos dados ocorrem de forma simultânea à reformulação das categorias para alcançar maior coerência e concisão. Nessa esteira, a proposta fenomenológica de Amadeu George, 2008, também se faz pertinente ao sugerir a apreensão do fenômeno tal como esse é presenciado e, logo após, aplicar a redução na procura de um significado. Outra contribuição muito importante da abordagem fenomenológica na descrição é o princípio de deixar o objeto falar por si mesmo ao se recusar às concepções a priori. A partir disso, buscou-se manter uma atitude fenomenológica na qual há a consciência da distinção entre o objeto e a subjetividade do pesquisador pela qual se acessa o objeto. 2. Os Selknam da Terra do Fogo. Os Selknam, também conhecidos como Onas, são um povo completamente extinto desde 1974. Seu genocídio foi empreendido pelo governo argentino desde 1876, para embranquecer o Estado Nacional emergente. Essa política foi nomeada como a conquista do deserto, deserto esse em que a povoação significava na verdade aniquilação Para tal, os conquistadores utilizaram variados métodos de armamentos a enfermidades. Além do mais, o extermínio desse povo se acelerou com as disputas internas pelo território que se escasseava. Fonte: Bartolomé, 2003, página 166. Os Selknam eram uma sociedade indígena que habitava a Terra do Fogo na Patagônia, região sul dos territórios da Argentina e do Chile. Tal povoação era organizada mediante distritos saruvens que fragmentavam aquelas províncias. Constituíam-se em um povo nômade, deslocando-se nas limitações de suas repartições regionais. Fonte: Chapman, 2002, página 48. O principal motivo dessa migração era a provisão de mantimentos. Para realizar suas atividades, os Selknam tinham um instrumental referente ao período paleolítico, modo de vida mais antigo da humanidade. Sua economia incluía a pesca e coleta, mas, principalmente, a caça do guanaco, Lama guanicui, um mamífero selvagem da família dos camelídeos, que vive em pequenos grupos e se alimenta de ervas e outros vegetais. A repartição da produção era feita seguindo o critério de parentesco, da família próxima, esposa, filhos e outros, para a parentela mais distante, priorizando os de idade mais avançada. Fonte: Barça, 2000, página 241, ou Chapman, 2002, página 43 e página 141. Esse respeito aos idosos se evidencia em vários aspectos da vida desse povo.
Considerados grandes depositários de tradições, os anciões eram um segmento diferenciado da sociedade. Seu valor está associado à preservação da memória cultural e familiar. A afinidade por linhagem tem significativa importância na organização da coletividade Selknam, em detrimento da instituição do Estado, como se observará a partir do mito de Taíta, narrado mais adiante. Dessa maneira, os ensinamentos dessas pessoas eram as principais referências que norteavam o sentido da conduta Selknam. Desde crianças, esses indivíduos eram instruídos a executar caprichosamente os trabalhos relativos ao seu gênero e a prescindir de ordens específicas para tal. A educação se dava através de prescrições cotidianas bem definidas por gênero. O momento emblemático da educação para ambos os sexos era o Ain. Esse ritual tinha por objetivo principal a iniciação dos adolescentes na vida adulta, mas, por consequência, a preparação das moças jovens também era feita por meio dos castigos empreendidos pelos homens fantasiados de espíritos e da narração dos mitos que defendiam a dominação masculina. Fonte: Chapman, 2007, página 197-199. Essa cerimônia também tinha o efeito de promover a integração entre os homens. Durante a realização do Ain, os homens residiam a maior parte do tempo em uma cabana coletiva na qual não era permitida a presença feminina. Lá, esses indivíduos treinavam e competiam nas mais diversas modalidades. O repúdio à acumulação é outra característica importante dos Selknam e pode ser visto em vários mitos registrados por Guzinde, os quais relacionam o egoísmo com a concentração de bens nos personagens antagonistas. A lenda que se sobressai nesse sentido é a que explica a instituição dos Aruvin. No conto, narra-se que houve um período em que uma pessoa detinha os meios de produção e subjugava todas as demais. Após sua derrota, o vencedor sugeriu que todos se organizassem em Aruvens para evitar a situação anterior. Depois dessa distribuição, Senuque tentou expandir seu território, confiante devido à superioridade numérica de sua família. Ao agir dessa maneira, Senuque subjugaria os demais por meio de uma concentração de terras. Entretanto, a coletividade logrou derrotar Senuque e manter a distribuição dos Aruvin. No plano externo, os Selknam tinham Aruvens limítrofes com os Aus, os Yamana e os Kaveskar. Essas fronteiras eram fonte de tensão para os Selknam, pois havia o temor de invasões. No entanto, Prieto e Cárdenas expõe a asserção de Martim Guzinde que afirma a casualidade dos contatos entre os povos da Terra do Fogo, devido às rigorosas condições geográficas das divisas. Fonte: Prieto e Cárdenas, 2007, página 228. Além disso, pode-se verificar os trechos em que Guzinde descreve o distanciamento dos Yamana em razão do temor da elevada estatura e superioridade física dos Selknam. Nessa orientação, Prieto e Cárdenas evidenciam outros relatos etnográficos em que os Yamana, Kaveskar e os Aus demonstram medo na menção ao povo Selknam. Fonte: Brides, 1950 ou Guzinde, 1961 Apo da Prieto e Cárdenas, 2007, página 228. Os autores também analisam dois contos retratados por Johannes Wilbert. Fonte: Wilbert, 1875, página 89 Apo da Prieto e Cárdenas, 2007, página 228, em que um poderoso xamã Selknam é morto pelo povo Yamana. Evidencia-se em Guzinde o mito de Caius que tem o mesmo enredo, seguido da conjuração de uma grande maldição especialmente contra os Yamana pela vingança do xamã morto. Fonte: Guzinde, 2008, página 273-6. Nessa toada, percebe-se nas passagens de Guzinde um caráter ufanista da cultura Selknam, principalmente em relação aos Yamana. Entretanto, houve indícios de intercâmbio cultural, primordialmente com o povo Aus. Prieto e Cárdenas destacam a descoberta de Guzinde acerca de um canto de guerra dos Selknam no idioma Aus e que, após serem interrogados sobre sua origem, os Selknam afirmaram não a conhecer e tampouco o significado de suas palavras. Em outros aspectos, a influência do povo Aus é mais evidente. Em vários contos relatados por Guzinde, vê-se a ambientação no território Aus, a presença e, inclusive, o protagonismo de personagens identificados com a cultura Aus. Ressalta-se que os mitos fundadores têm essa propriedade. Ademais, no plano religioso, os Selknam e os Aus dividem o mesmo Deus Supremo, Temalkel. A veneração por esse ser permite a menção de seu nome apenas em ocasiões especiais. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador e o Receptor de todas as almas, Skaspi, e após a morte.
Temalkel se situa em um grau elevado da espiritualidade, não se relaciona com os espíritos terrenos que vagam pelos bosques, nem com os espíritos do Ain, os quais são, na verdade, homens com pinturas ou vestimentas especiais para representar os espíritos específicos para essas cerimônias. Acerca desses rituais, Guzindi salienta que a estrutura do Ain é idêntica entre os Selknam e os Aus. Inclusive, pode-se identificar espíritos e brincadeiras próprias dos Auge com sua influência reconhecida pelos Selknam, uma vez que se recusava a tomar a iniciativa de começar uma brincadeira de origem Aus. Tal consideração revela mais uma vez o caráter autocentrado do povo Selknam, apesar dos claros influxos culturais com outras etnias. Fonte: Nguzindi, 2008, página 389. Cerimônias como o Ain promoviam grande integração entre povos vizinhos. Chapman descreve o encontro Kwaketin com as mesmas funções. O Kwaketin era uma reunião na qual os xamãs de diversos povoados competiam em diversas modalidades. Nessa ocasião, era propício o fenômeno da permuta, uma atividade realizada entre os Selknam, Kaveskar e Aus. Sobre a noção de identidade, Chapman explica que o termo Aska significa família próxima. Essa era a organização nuclear dos Selknam. Na Aska estavam inclusos pai, mãe, filhos, avós, tios solteiros e primos órfãos. Após o nível da Aska, cada indivíduo estava incluso em uma linhagem, associada a seu aruvem de origem. A linhagem era de caráter patriarcal, mas se mantinha contato com a linhagem da ascendência materna. Cada linhagem tinha seu aruvem. A associação do parentesco além dos aruvem era conhecida até o 3º e 4º grau. Em um combate, quando um guerreiro reconhecia seu adversário como parente, esse era salvo. Após o nível dos aruvem, havia o dos 3 céus, norte, sul e oeste. A existência de apenas 3 céus se explica por motivos históricos, os quais não são pertinentes para este estudo. Cada indivíduo era associado ao seu aruvem que, por sua vez, estava associado a um céu. Acreditava-se que, após a morte, haveria a integração do espírito de cada pessoa ao seu céu de origem. Esses são os 4 níveis descritos por Chapman. Nos relatos de Guzindi, verificam-se outros fatores que reforçam o sentimento de pertencimento à família e ao aruvem. Nas crenças, há uma correspondência entre o indivíduo e o seu céu, fazendo-o acreditar ter influência sobre os fenômenos meteorológicos característicos de sua região de origem. Também eram comuns os cultos aos antepassados de cada linhagem, chegando-se a considerar a ascendência até o nível mitológico. Essa afinidade era conjuntamente expressa pela convicção de que os espíritos dos antepassados estavam presentes nos componentes geográficos típicos de cada aruvem. Além disso, observa-se outra esfera de identidade nos Selknam. Por meio dos contos registrados por Guzindi, constata-se a intensa rivalidade dos sulistas contra os nortistas. A lenda que se sobressai nesse sentido é a que narra o combate mitológico do Sul contra o Norte. A história revela que o Sul personificado rapta a bela filha do Norte e a leva para o seu território. Em detrimento disso, sucedem-se várias batalhas que humanizam os fenômenos geográficos característicos de cada região, tal como observa Guzindi na luta mítica em que o Norte envia chuvas e o Sul corresponde com nevascas. A antinomia entre Sul e Norte se perpetua no eterno desejo de vingança do sogro Norte. O resultado e as façanhas dessas batalhas lendárias eram reinterpretados favoravelmente conforme a área em que eram relatados. Essa antinomia se refletiu nas rixas que dificultaram a celebração de um Ain comum entre os poucos indivíduos das últimas gerações, em razão das diferenças sutis entre os rituais nortistas e sulistas. Dentre esses contrastes, incluem-se os cantos. Os cantos no Ain tinham uma dimensão coletiva, mas no cotidiano era um fenômeno extremamente particular. Configurando-se cantos próprios de uma pessoa e, como informa Chapman, não podiam ser cantados por outro indivíduo sem a sua permissão, a qual raramente era concedida. Essa concepção de identidade individual também parecia estar presente nas crenças. Na sociedade Selknam, não havia práticas religiosas comuns, segundo os relatos. A esfera da espiritualidade parecia ser altamente intimista. Tal se dava essa relação que uma oração a Temalkel, o Deus Supremo, era única e muito subjetiva, o que refletia as angústias do momento. Em decorrência disso, Guzindi não conseguiu fornecer nenhum exemplo de prece Selknam. Contudo, ressalta-se que Temalkel não fornecia incentivos positivos em decorrência do comportamento cotidiano.
Disso deriva uma relação de responsabilidade do indivíduo com a sua condição material, ou seja, reforça-se a importância do mérito. As relações com os instrumentos também estão afetadas por esse pensamento. Chapman declara que não havia um sentimento possessivo pelos pertences, pois eram comuns os empréstimos de itens de primeira necessidade. Todavia, a autora frisa que havia uma evidente noção de propriedade. Como exemplo, evoca a citada eliminação dos bens dos falecidos nos funerais. Fonte: Chapman, 2007, página 140. Constata-se percepção similar ao analisar o conteúdo da pedagogia Selknam, a qual prioriza a independência. A função do indivíduo na sociedade é bem definida às crianças, as quais aprendem a produzir seus próprios utensílios conforme o seu papel na sociedade, determinado pelo gênero sexual. Esse caráter é reforçado nos rituais de iniciação. No Ain, os iniciados recebem intensa instrução ética. Esses ensinamentos recomendam que o Selknam deve ser um homem bom e útil. Fonte: Chapman, 2007, página 197. Para transmitir esses princípios, realiza-se um acompanhamento individual ao ensinar e punir o candidato de acordo com seus defeitos. Um procedimento similar é feito com as adolescentes e as mulheres. No Ain, os homens se vestem de espíritos para entretê-las e propagar os preceitos da cerimônia. Assim, as mulheres são especialmente castigadas por suas falhas de conduta. Dessa forma, incute-se a concepção de que o comportamento individual é sempre vigiado pelos espíritos do Ain. Ademais, as características pessoais são salientadas nas constantes disputas femininas e masculinas que são realizadas. Logo, infere-se que o sistema de status ressaltado por Chapman é orientado por um senso de individualidade meritocrática. Então, mediante a consideração dos céus, linhagens, aruvens, ascas e das crenças constata-se distintas graduações de pertencimento e identidade na comunidade Selknam. Contudo, a observação das manifestações religiosas, ligações de propriedade, hábitos cotidianos, ritos cerimoniais, além da ética e da pedagogia particulares também permite a verificação de uma noção de abre aspas ou fecha aspas bastante acentuada nessa sociedade. 3. Pertinência para o estudo da violência. 3.1 O que é violência para essa individualidade histórica? Nota-se os fortes sentimentos de pertencimento dos indivíduos com as dimensões identitárias de acordo com os relatos dos especialistas. Dessas camadas, a mais particular parece ser a família. Por isso, a honra dessa filiação é muito esmerada. Repara-se, nos relatos de Gozinde, uma expressão desse cuidado no hábito de apresentar os membros familiares muito bem vestidos e alimentados na presença de pessoas externas à família. Verifica-se uma dimensão de status na honra familiar. Os anciões eram o grupo emblemático no sentido de ocupar a posição mais alta da hierarquia na dinâmica familiar. Como citado, eram eles os depositários da memória cultural do clã. Em decorrência disso, o respeito por esses membros era fundamental. Observa-se, nos relatos de Gozinde, que essa veneração era manifestada na predileção da palavra dada a esse segmento privilegiado do conjunto. A fala do idoso era estimulada, em detrimento do pronunciamento dos jovens. Tampouco era bem aceito aquele que ousasse interpretar ou contestar o que os anciões falavam, tal repreensão também tinha bases em uma moral religiosa constituída por Quenós. Em vista disso, era inadmissível que um filho reclamasse com um pai ou alguém mais velho, e o caráter do filho era associado ao do pai. Porém, não era raro que um ancião desse algumas instruções a um jovem da comunidade, caso visse necessidade. No Ain, os anciões eram destacados. Doutrinavam constantemente os iniciados, indiretamente, todos os homens jovens presentes. Esses últimos tinham as histórias contadas por eles, usualmente memórias pessoais, como exemplo de conduta pessoal. Era necessária uma conduta extremamente disciplinada ao longo dos anos para ascender à condição de xamã. Assim, o requisito da idade era fundamental para ingressar nesse venerado grupo seleto. A importância desse segmento ilustra a gravidade do assassinato de um xamã por guerreiros rivais, conforme destacam Prieto e Cárdenas, de 2007. Esse era um ato de profundo insulto à honra de uma família, o que justificava qualquer meio de vingança. Prieto e Cárdenas também relatam que os insultos à família eram os principais geradores de conflitos entre aquelas comunidades. Por isso, infere-se que o princípio da honra familiar é fundamental para a composição da cultura Selknam.
Verifica-se que a descentralização do poder é outro atributo essencial desse povo. Uma vez dentro do segmento xamanístico, o indivíduo competia constantemente por status. Dessa forma, o prestígio não era concentrado em uma só pessoa. Logo, o sistema de status induzia a rotatividade nas posições privilegiadas. Esse princípio rege a organização cerimonial do Ain. Por regra, o pai do iniciado mais velho deveria conduzir as decisões. Caso não se sentisse preparado, o que era raro, poderia indicar um substituto considerado apto para o cargo. Ainda assim, em caso de divergências, era o pai do iniciado o membro de maior influência. Era nesse sentido de orientação que se davam as decisões no Ain. Ao priorizar as regras acima estabelecidas e os critérios de idade, os homens tentavam aproximar-se de uma coordenação das ações. Como já citado, o repúdio à acumulação de poder e recursos era claramente visível na estrutura dos mitos. Em consonância, no Ain era primordial a distribuição do trabalho. Gozinde narra que um dos pré-requisitos para o Ain era ver muita gente, pois isso era fundamental para a liberdade de cada indivíduo. Assim, era possível que a coordenação do Ain fosse feita conjuntamente com a devida atenção a todas as famílias. Também se respeitava a liberdade do indivíduo quando esse, depois de formado, decidia não participar de alguma celebração do Ain, embora isso acarretasse sérios prejuízos de status para ele. A relevância da liberdade é igualmente vista no plano mitológico. De acordo com Gozinde, Temalcal enviou Quenós com a missão da criação. Salvo essa ordem, razão de sua existência, Quenós é absolutamente livre nos seus atos. Após criar o mundo e estabelecer as regras morais vigentes prescritas por Temalcal, Quenós vive na Terra por algum tempo, e, de acordo com a sua vontade, decide ascender aos céus. Gozinde considera que as incoerências intrínsecas do mito, como o confronto entre liberdade e autoritarismo moral, são características do pensamento indígena. Em outros mitos, não se percebe nenhuma boa referência às relações autoritárias. Constata-se que nem Temalcal, o Deus Supremo, é afeito à opressão. A ética Selknam é orientada no mesmo sentido. Ressalta-se, nos relatos de Gozinde, que no Ain aconselhava-se o iniciado a observar alguma necessidade em sua família. Caso houvesse, o jovem deveria supri-las, sem esperar ordens de ninguém, nem mesmo de seu pai. Esse era um dos principais ensinamentos a ser transmitido nesse ritual. Assim, considera-se que a autonomia político-moral é outro elemento fundamental para a composição da cultura Selknam. O Ain possuía uma cosmologia própria. De acordo com essa tradição, as mulheres oprimiam os homens no tempo mitológico e justificavam esse domínio disfarçando-se de espíritos em um Ain feminino. Após descobrirem a farsa, os homens enfurecidos mataram todas as mulheres e instauraram um Ain análogo para manter a ordem masculina. Gozinde sustenta, negando o caráter patriarcal da sociedade, que essa mitologia é uma aglutinação externa à cultura Selknam. Entretanto, o autor percebe a adaptação parcial ao restante da cultura. Considera-se que essa adaptação se deu pelo protagonismo dos homens nessa sociedade, esse elemento fundamental para essa cultura, sendo coerente com a ideologia do Ain. Seguem nessa concepção da sociedade Selknam como um patriarcado Chepman, Prieto e Cárdenas. Logo, destaca-se o protagonismo masculino como o terceiro princípio fundamental para a composição da cultura Selknam. A partir desse breve recorte sobre o aspecto da violência na sociedade Selknam buscou-se oferecer os elementos basilares para se desenvolver uma reflexão com bases teóricas ocidentais tais como a de Hannah Arendt, de Pierre Clastres e de Maria Stella Grossi Porto. 3.2 Violência a partir de Hannah Arendt. A filósofa política Hannah Arendt aclara a diferença entre poder e violência. A autora define poder como a capacidade de agir de forma conjunta, consensual. Logo, para ela, o poder é propriedade exclusiva do grupo, nunca pertence a um indivíduo. Já a violência é caracterizada por Arendt essencialmente por seu caráter instrumental, para valorizar um indivíduo em especial. Fonte, Arendt, 2006, página 70 e 73. A partir da formulação de Arendt, busca-se compreender o significado da violência para os Selknam. Para isso, ressalta-se o mito de Taíta, que simboliza a obtenção das principais ferramentas de produção naquela sociedade. Fonte, Gozinde, 1982, página 246. De acordo com os relatos de Gozinde, Taíta era uma mulher que detinha a exclusividade da posse do arco e flecha.
Devido a esse privilégio, ela predominava na caça do guanaco e restringia a água aos demais, o que escasseava o principal alimento daquela comunidade e matava várias crianças de sede. Fonte: Nguzinde, 1982, página 246. Revoltado com essa situação, Cauchis, um ancião influente naquela região, pede que um jovem chame seu neto Tain, que era muito inteligente e ágil, para que ajudasse o povo daquele lugar. A fim de atender o pedido do seu avô, Tain viaja e elabora um plano astuto para derrotar Taita com as poucas ferramentas que possuía. Após isso, Tain consegue matar Taita e extingue o monopólio do arco e da flecha ao apresentar essa inovação aos outros. A partir daí, todos comemoraram esse grande acontecimento e os homens aprenderam a produzir os seus próprios arcos e flechas. Fonte: Nguzinde, 1982, página 246. Dado isso, ressalta-se a conceituação de vigor por Hannah Arendt, que percebe tal fenômeno como a expressão de singularidade e independência de uma entidade individual que se destaca e a sua diferenciação da formulação de violência pelo caráter instrumental desta a fim de multiplicar o referido vigor individual. Fonte: Arendt, 2006, página 65. Nesse sentido, considera-se que a prevalência de Taita se dava pela posse de seus instrumentos, os quais foram utilizados por ela para a opressão. Em seguida, ressalta-se a acepção arendtiana de que, abre aspas, a extrema forma de violência é um contra todos, fecha aspas, a atitude de Taita representa para o Selknam a forma extrema de violência. Essa única mulher não obteve nenhum apoio dos indivíduos ao se tornar totalmente oposta à vontade predominante naquela região, o que é simbolizado pela comemoração geral após a sua morte. Fonte: Arendt, 2006, página 57. 3.3 Violência com base em Pierre Clastres. Em sua Antropologia Política, Pierre Clastres percebe as organizações políticas tradicionais que prescindem da estrutura de chefia típica das organizações ocidentais e o Estado. Com isso, Clastres expõe o etnocentrismo ocidental que aponta as sociedades tradicionais como sociedades sem tecnologia, sem mercado, sem história e sem Estado, ou seja, sociedades da ausência. Fonte: Clastres, 1979, página 183-185. Com isso, Clastres busca criticar essa postura por não reparar que os membros dessas sociedades vivem de forma mais livre e de acordo com as suas necessidades, sem a ambição pelo lucro das sociedades ocidentais. No âmbito político, o antropólogo ressalta que sua organização é igualitária, o que torna-o chefe a serviço da comunidade de maneira cautelosa ao testar sua generosidade e o seu desempenho com a palavra em diversas situações. Clastres conclui que, ao se descentralizar, essas sociedades repudiam a estrutura do Estado. Fonte: Clastres, 1979, página 183-211. Assim, busca-se recortar as observações acerca dos mecanismos de liderança da chefia analisadas. Clastres ressalta que, naquela realidade, o chefe não tinha poder sobre os demais integrantes da tribo. Logo, o líder não podia contar com o uso da força para comandar. Clastres ressalta que o recurso à disponibilidade do chefe era o prestígio embasado no conhecimento das tradições, exercido por meio da palavra. Fonte: Clastres, 1979, página 200. Dessa maneira, percebe-se a semelhança dessa dinâmica com a da sociedade Selknam, uma vez que nela tampouco se instituiu uma figura central de poder. Considera-se que, dentre os anciões, havia disputa por status alicerçada no conhecimento tradicional. Nessa linha de raciocínio, o poder era difuso e o principal mecanismo de organização da sociedade se dava por meio da estrutura de status em defluência do pilar da autonomia político-moral, tal como sugerido anteriormente. Nesse sentido, a análise de Clastres torna-se especialmente interessante no que tange ao peso sociológico do número da população. Fonte: Clastres, 1979, página 206. Clastres vê a expansão demográfica como um catalisador à formação do Estado. Então, valoriza a divisão em tribos e grupos locais perante a ausência da centralização. Segundo Chapman, os Selknam eram uma população numerosa de aproximadamente 3.500 a 4.000 indivíduos. Fonte: Chapman, 2007, p. 22. A partir da leitura de Clastres, percebe-se que a instituição dos Aruven tinha um papel fundamental na constituição política daquele povo. Ao segmentar a sociedade nesses vários distritos, os Selknam inibiam a possibilidade de surgimento do Estado.
Entretanto, vale ressaltar que não prevalece a anarquia entre os Selknam e sim a estrutura de status que organiza aquela sociedade. Portanto, considera-se que a violência para os Selknam estava relacionada à instituição de algo similar à figura do Estado. 3.4 Violência pela perspectiva de Maria Stella Grossi Porto. Ao analisar o fenômeno da violência, Maria Porto pontua que a noção de violência varia de acordo com a sociedade estudada, na medida em que se mudam também os valores. Nessa perspectiva, considera-se que a violência para os Selknam é única. Assim, como orienta Porto, busca-se observar as manifestações desse fenômeno na sociedade em estudo. A partir disso, Porto busca superar o impasse entre objetividade e subjetividade do conceito de violência. Entende-se por objetividade a tentativa de estabelecer um conceito que seja válido para todas as sociedades, um conceito universal. Por subjetividade, assume-se o relativismo que se restringe a ser apenas uma perspectiva específica sobre determinado fenômeno. Para empreender tal tarefa, Porto sugere a orientação pela noção de integridade física e moral do indivíduo, de forma que tudo aquilo que ferisse essa integridade pudesse ser considerado como um ato violento. Fonte: Porto, 2010, página 34-36. Assim, considera-se que a violência para os Selknam tem um propósito, a manutenção da integridade dos valores daquela cultura. Por isso, qualquer ato que fira os valores compartilhados era visto como violento. Dessa forma, a violência imaterial do agressor da cultura culmina na violência física do protetor dessa cultura. Por isso, acredita-se que reivindicações de status não se constituem violência imaterial para os Selknam, apesar de expressarem violência física, como no caso das disputas masculinas mediante as lutas entre os melhores guerreiros. Os desafios e as hostilidades entre pares são rotinizadas naquele contexto social, em virtude da tradição que caracteriza aquela sociedade. Assim, observa-se que, para os Selknam, os frequentes assassinatos em defesa do segredo do Ain e os atos violentos contra a concentração são justificáveis. Dito isso, reitera-se que os insultos à honra familiar incitam a vingança, a qual também é plenamente justificada naquele universo. Dessa forma, apreende-se que a violência para os Selknam é tudo aquilo que fere os três princípios daquela cultura, a honra familiar, a autonomia político-moral e o protagonismo masculino, defendidos expressamente em três aspectos fundamentais daquela sociedade, as tradições familiares, as instituições Aruven e na cerimônia Ain, respectivamente. 4. Considerações finais. Em que medida os conceitos de violência das teorias ocidentais explicam sociedades que diferem dos referenciais ocidentais modernos? O presente trabalho buscou contribuir na elaboração de uma resposta a essa instigante questão. Para isso, descreveu-se a sociedade Selknam e empenhou-se em atingir as camadas mais profundas dessa sociedade por meio da compreensão dos princípios de predomínio masculino, honra familiar e autonomia político-moral. Como o objetivo da pesquisa trata-se de abrir caminhos para a expansão da teoria política, buscou-se contribuir nessa empreitada ao observar-se algumas compatibilidades das reflexões de Hannah Arendt, Pierre Clastres e Maria Porto em face aos relatos sobre os Selknam. Nesse sentido, percebeu-se que qualquer ato que ameace os três elementos fundamentais da sociedade ou, nos termos de Porto, fira a integridade moral ou física da cultura, pode ser considerado um ato violento, o qual, por consequência, será respondido com uma manifestação de violência física por parte dos protetores daquela cultura. Referências. Arendt, Hannah. Sobre la violencia. Alianza Editorial, Madrid, 2006. Bartolomé, Miguel Alberto. Abre aspas los pobladores del desierto, genocidio, etnocidio y etnogénesis en la Argentina, fecha aspas. Cuadernos de Antropología Social, número 17, página 163 a 189, 2003. Civis e Cidadania, Identidade e Valores Políticos. Visão Geral da Linha de Pesquisa. NBR 60232.2000 Mensagem pessoal. Mensagem recebida por paola.ranova@gmail.com em 27 de outubro, 2012. Acesso em 3 de março, 2013. Chapman, Ann. Fin de un mundo, los Selknam de Tierra del Fuego. Taller Experimental Cuerpos Pintados, Chile, 2002. Clastres, Pierre e a Sociedade contra o Estado. Tradução de Bernardo Frei. Revisão de Miguel Serras Pereira.
Publicações Escorpião e Edições Afrontamento, Portugal, 1979. Jorge Amadeu. Sobre o método fenomenológico utilizado como modo de pesquisa qualitativa nas ciências humanas, teoria, prática e avaliação. N. Poupart, Jean. E. al. Forks. A pesquisa qualitativa, enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, 2008. Guanaco. In. Nova Enciclopédia Barça. São Paulo, Enciclopédia Britânica do Brasil Publicações, 2000. Volume 7. Páginas 241 a 242. Gusinde, Martín. Los indios de Tierra del Fuego. Los S.L. Kenam, tomo primero, 2 vols. Centro Argentino de Etnología Americana, Buenos Aires, 1931-1982. Gusinde, Martín. El mundo espiritual de los S.L. Kenam Volumen 1. ONG Comunidad Ser Indígena, Chile, 2008. Gusinde, Martín. El mundo espiritual de los S.L. Kenam Volumen 2. ONG Comunidad Ser Indígena, Chile, 2008. Irano, Cedi. Castas, Estamentos e Classes Sociais em Marx e Weber. São Paulo, Alfa Ômega, 1975. Laperriere, Anne. A teorização enraizada, Grounded Theory procedimento analítico e comparação com outras abordagens similares. In. Poupart, Jean. E. al. Forks. A pesquisa qualitativa, enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, 2008. Prieto, Alfredo and Cardenas, Rodrigo. The Struggle for Social Life in Fuego Patagonia. In Chacon, Richard J. and Mendoza, Ruben G. Latin American Indigenous Warfare and Ritual Violence. University of Arizona, Tucson, 2007. Porto, Maria Stella Grossi. Sociologia da Violência. Verbena, em Brasília, 2010. Ramos, Paola Novaes. Pesquisa em Ciência Política 1, 26 de aut a 22 de fevereiro de 2013. 15F Notas de aula. Ramos, Paola Novaes. A pertinência do conceito de legitimidade para organizações políticas, modelos racionais legais europeus, Tawantinsuyo e Sociedade Tupinambá em perspectiva comparada. Universidade de Brasília, 2010. 328 F. Tese, doutorado em Ciência Política, e Instituto de Ciência Política, Universidade de Brasília, Brasília, 2010.